Bom dia, irmãos. Dizem que o bom filho a casa torna, né? E eu sou a prova disso. É sempre uma alegria e sempre vai ser estar de volta à Igreja do Bosque. E em qualquer circunstância, esteja a igreja cheia, esteja a igreja não muito cheia, sempre será uma alegria estar com vocês. Eu estou, como foi apresentado, estou pastoreando a igreja de Tangará da Serra, Mato Grosso. É 240 quilômetros para frente de Cuiabá. E Cuiabá, 2.000 quilômetros daqui de São Paulo. Portanto, se formos de carro, 24 horas de viagem. Talvez por isso, alguns irmãos há muitos anos estão prometendo ir lá, mas ainda não foram. Eu estou brincando um pouco, mas na verdade eu estou realmente renovando o convite para que visitem-nos lá em Tangará da Serra. Os nossos amados irmãos aqui do Bosque, né, muitos da época ainda que eu estava aqui, sempre que encontram eles dizem, puxa, precisamos ir lá, mas eu entendo que realmente é muito longe. Mas será uma imensa alegria poder receber vocês lá. Sexta-feira à tarde estava na reunião da diretoria da convenção da DC e pastor Edu gentilmente me convidou para estar aqui nesta manhã. E eu fui apanhado um pouco de surpresa, né? E ontem nós tivemos um dia bastante atarefado também. Eu estive visitando a igreja de Osasco e passei o dia lá, à noite tive algumas atividades também, enfim. Então nós tivemos um dia bastante corrido no sábado, mas consegui me preparar para estar com vocês. E como eu não vim de Tangará, né, preparado para pregar, inclusive nem trouxe uma roupa adequada, nada, né? A gente veio para a reunião da DC, né? E não esperava essa grata surpresa através do pastor Edu. Mas eu creio firmemente que
não é a forma, né? E nem as vestimentas que nos fazem entrar na presença de Deus. でも私が信じることはその服装とかいろいろな形で神様の前に入る神様の家に入ることでないと思います。As coisas que nos fazem entrar na presença de Deus são mãos limpas e um coração puro. 神様の御前に来るときには心も手も清らかでなくちゃいけません。Então é dessa forma que eu gostaria de entrar na presença de Deus e que estou entrando e realmente eu gostaria de conduzi-los também através da palavra de Deus. 私はそういう気持ちで今日ここに街道に来ました。心も手も清めて神様の御前に従います。どうか皆様同じ気持ちで、今日の礼拝をいたしましょう。O texto de hoje, irmãos, nós já lemos, né, na abertura, e eu gostaria que nós abríssemos esse texto mais uma vez. Então, se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículos 11 até 13. 今日礼拝を始めるときに司会者が読まれたフィリピ人の手紙4章11から13節まで皆さん聖書を開いてください。またお読みします。Filipenses capítulo 4, versículos 11 a 13. フィリピ人の手紙4章11節から13節までです。Vamos ler mais uma vez. Tanto sei estar humilhado como também honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Desculpa, era até o 13, né? もう一回朗読いたします。フィリピ人の手紙4章11節から13節までです。私は乏しいからこういうのではない。私はどんな境遇にあってもパルことを学んだ。私が貧に生する道を知っており、富におる道も知っている。私は開くことにも、飢えることにも、富にも乏しいことにもありとあらゆる境遇に生する秘訣を心得ている。私を強くしてくださる方によって何事でもすることができる。Principalmente, irmãos, no versículo 13, eu gostaria de focar nesse versículo nesta manhã. Tudo posso naquele que me fortalece. 今朝のメッセージは特別にこの御言葉13節、私を強くしてくださる方によって何事もできることが何事でもできるというこの御言葉の上でメッセージを取り次ぎます。Esse é um versículo bastante conhecido entre nós, né, evangélicos. Ele aparece muitas vezes colado na geladeira, em adesivos. Nos carros, às vezes nos marcadores de Bíblia, né? Em vários lugares nós vemos esse versículo afixado. E eu fico me perguntando quantas dessas pessoas que afixam esse versículo em vários lugares, quantas dessas pessoas realmente entendem o que Paulo quis dizer com tudo posso naquele que me fortalece?
いろいろな方がその御言葉を貼ったり使っていますけど、私が思うのは、その方たちどれだけそのパウロの御言葉の深さをご存知か。Dos grandes problemas do uso da Bíblia é que muitas vezes as pessoas pegam um versículo bonito, tiram esse versículo do contexto e usam com entendimentos completamente fora do significado original. 多くの場合はその御言葉を使っていますけれど、その方たちは深い意味を知らないでよく使っていることがあります。本当にその私を強くしてくださる方によって何事もできることが、何事でもすることができる、その御言葉の深さをご存知でないと思います。De forma que esse versículo acaba se tornando o que nós chamamos de chavão. Como que vai traduzir isso? A outra palavra seria o quê? Provérbios. Provérbio, um dito popular, né? ことわざのように使いますね、多くの方は。E acaba ficando no mesmo nível de frases que em português nós entendemos bem, que é do tipo assim: melhor um passarinho na mão do que dois voando, antes tarde do que nunca, e entre esses tudo posso naquele que me fortalece. ことわざね、ポルトガル語でいろいろなことわざがある。どうですかね。Melhor um passarinho na mão do que dois voando. 一羽の鳥が手にあった方が二羽飛んでるより良いんでね。E antes tarde do que nunca. 遅くてもこれが起きない。そういうことわざのように。Melhor fazer atrasado do que não fazer. 遅れてしてもした方がいい。しないことよりかした方がいいって遅れても。そういうことわざのようにこの御言葉を使う可能性があります。E o terceiro é tudo posso naquele que me fortalece. 3番目は今のこの御言葉をそういうふうに使います。Então, dessa maneira, irmãos, textos bíblicos se transformam em frases populares. Então, o que eu vejo hoje em dia, por exemplo, em relação a Filipenses 4,13, é que tudo posso naquele que me fortalece, para muitas pessoas, adquire o seguinte significado: eu tenho capacidade para vencer desafios. 今のこの御言葉は多くの方が考えられるのは、私がこの御言葉através desse versículo que a pessoa deduz o significado seria esse. 何でも勝利ができるってね、この御言葉を通して。Ou que eu tenho capacidade para conseguir um bom emprego. Que eu conseguirei ficar rico. Que eu conseguirei um bom casamento. Tudo posso naquele que me fortalece. E assim vão adquirindo um entendimento completamente errado do que Paulo quis dizer. Então, qual é o real contexto que Paulo usou essa frase?
パウロ先生がどういう場合に使われた言葉でしょうか。 Será que ele estava falando de conquistas materiais? 物質的なことをおっしゃってたのでしょうかしら。 Conquistas sociais? 社会的なこと、 Vitórias emocionais? 精神的な勝利。 Não. そういう意味じゃありません。 Então, do que Paulo estava falando? それでパウロは何をおっしゃってたのでしょう。 Se nós olharmos o contexto, irmãos, olharmos o texto todo que Paulo está, onde está inserido essa frase, Paulo, na verdade, está agradecendo por uma oferta em dinheiro que ele recebeu de uma igreja. パウロ先生がここで書いてらっしゃるのはもっと前から読んでみたら、ある教会から寄付をいただいた感謝の言葉です。 E essa igreja era a igreja de Filipos. その教会はフィリップの教会でした。 O apóstolo Paulo era fazedor de tendas. Ele vivia de fabricar tendas e vender essas tendas. パウロ先生は天幕を作って売る仕事をしていらっしゃいました。 Mas ele dedicava muito mais tempo ao ministério do que ao comércio. でも自分の仕事よりか福音のためにもっと時間を使われました。 Talvez, se pudéssemos falar em proporção, seria 99% do tempo e ministério e 1% do tempo a fabricação e venda de tendas. 神様の御用のために 99% の時間を使って自分の職業のためには 1% だけ使っていました。 E por causa disso, provavelmente ele devia, às vezes, passar por algumas necessidades. そういうわけで多くの場合はいろいろな苦しみや不足な時間を通られました。 Necessidades e privações. 本当に必要なものが多くありました。 Então, frequentemente, as igrejas se levantavam para sustentá-lo. それで多くの教会がそれを知ってよく助けてくださいました。 Para levantar uma oferta 献金を集めたり、 que pudesse complementar 足りないところを足してあげること。 aquele pouco dinheiro que ele conseguia na venda das tendas. 本当にパウロ先生の給料は本当に少なかったので、それを助けるために多くの教会が助けてくださいました。 Agora vejam só, irmãos, Paulo, ele levava uma vida extremamente simples. パウロ先生は本当に質素な生活しておられました。 Uma vida totalmente despojada de qualquer luxo. 本当に贅沢のことは全然思っておられませんで O した。 tempo todo viajando. いつも伝道のために旅行しておられました。 Gastando dinheiro que não tinha. お金なくても福音のためには使われました。 E quando nós falamos em viagem, hoje nós pensamos nos aviões, nos navios, nos transatlânticos, né? Na pior das hipóteses, um ônibus leito, né? 今日は福音のために旅行するときは飛行機でも行かれます、船でも行かれます。本当に質素な場合はレートのオニブスね、信頼のあるバスね、それが今で一番質素な立場です。 Mas essa, de jeito nenhum, era a realidade de Paulo. パウロ先生の時代にはそんなことは全然ございませんでした。 Paulo verdadeiramente se sacrificava pelo Evangelho. 本当にパウロ先生は福音のためにはどんなことでも苦しい道を通られました。
E a motivação era o amor à palavra de Deus. それでその第一の目的は神様の御言葉と愛を伝えるためでした。E amor pelas pessoas. 人のために愛すること。Ninguém imaginaria que pouco tempo antes dessa situação, Paulo viveu uma vida muito diferente. そのパウロ先生が本当に悔い改められたその働きを見るときに、そのちょっと前にパウロ先生の状態をちょっと想像ができません。Podemos ler um outro texto aqui mesmo em Filipenses, capítulo 3. もう一回場所3章、フィリピ人の手紙3章。Versículos 4 a 8. 4節から8節までお読みします。E Paulo então está dizendo assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. フィリピ人の手紙3章、4節から8節まで。ごめんなさいね、私字が小さいから間違ったらごめんなさい。もとより肉の頼みなら私もなくはない。もし誰か他の人が肉を頼むとしているというなら、私はそれをもっと頼みとしている。私は8日目に割礼を受けた者、イスラエルの民族に属する者、ベンヤミン族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、立法の上ではパリサイ人、熱心の点では教会の迫害者、法のについては落ち度のないものである。しかし私にとって益であったこれらのものをキリストの上に損と思うようになった。私はさらに進んで私の主キリストイエスを知る知識の絶対な価値のゆえに一切のものを損と思っている。キリストのゆえに私はすべてを失ったが、それらのものの運動のように思っている。それは私がキリストを得るためである。Irmãos, Paulo, até conhecer a Cristo, até se converter ao cristianismo, Paulo, ou Saulo, como era conhecido anteriormente, ele era um judeu orgulhoso do seu status. Paulo 先生はイエス様と出会う前、また改心する前には本当に偉い、本当に威張った人でした。ユダヤ人よね。ユダヤ人で本当に威張っていました。Ele era um fariseu de primeira linha. パリサイ人としては一番でした。Ele odiava os cristãos. クリスチャンをとっても憎んでいました。Ele odiava Cristo. イエス様を本当に憎んでいました。E era perseguidor
dessa igreja. それで教会の人たちのためにいつも迫害をしていま E し se orgulhava. た。それで威張っていました。 Nessa época, ele também gozava de muito status entre os judeus. ユダヤ人の中ではとってもいろいろな点で偉い人でした。 E tinha muitas posses financeiras. それでお金、金銭問題にもとっても裕福でした。 Ele tinha inclusive, nós vemos em Atos 22 que Paulo tinha inclusive cidadania romana. 使徒行伝の 22. 22章にはパウロ先生はローマの市民権を持っておられました。 E isso lhe dava privilégios também entre os romanos. だからローマ人の中でもそのために本当にいい立場でした。 Isso era privilégio que poucos judeus tinham. ユダヤ人の中では本当にそういうチャンスは少なかったのです。 No versículo 12 de Filipenses 4, フィリピ人の手紙4節の12章。 quando Paulo diz, tanto sei estar humilhado como honrado, ou então ele diz, versículo 12, né? Tanto sei estar humilhado como honrado. Ele diz também, em todas as circunstâncias eu já tenho experiência. Ele diz fartura e fome, abundância e escassez. Paulo sabia o que estava falando. 12節に、私は乏しいからこういうのではない。私はどんな境遇にあってもあることを学んだ。私は貧に生する道を知っており、富による道も知っている。私は空くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにもありとあらゆる境遇に生する秘訣を心得ている。 Ele sabia o que estava falando porque tinha vivido exatamente isso. パウロ先生がおっしゃったことは自分がそういう道を体験したからです。 Portanto, ele tinha autoridade para falar. だから権利ね。だからそういう御言葉をおっしゃる権利があったのです。体験なさったからです。 Paulo conhecia os dois lados da moeda. パウロ先生は両方クリスチャンでない時と悔い改められた後両方の道をご存知でした。 Aí, irmãos, chegamos no versículo 13. そして13節の御言葉に入ります。 E aí começamos a entender melhor o que Paulo quer dizer. そしたらパウロ先生のおっしゃっていることがよくわかります。 Tudo posso naquele que me fortalece. 私を強くしてくださる方によって何事でもすることができるというその御言葉を本当にわかります。意味を。 Significa que aconteça o que acontecer, eu continuo firme na minha fé em Jesus. この御言葉の説明はどんな場合でもどんな出来事の中でも私はイエス様を最後まで信じて従っていきますという意味の御言葉です。 São palavras que saem dos lábios de homem que conhece o que está falando. そういう御言葉は本当にイエス様をよく神様をよくご存知な方のおっしゃる言葉です。 E que realmente está disposto a enfrentar o que for. そういう方はどんな場合でも落ちぶれないでそれを勝ちます。 Qualquer dificuldade, どんな苦しみの時でも qualquer situação, どういう場合でも qualquer realidade, どんな
Se eu estou com Jesus, 私がイエス様と共におれば、 a circunstância não importa mais. 周りの出来事は何にも関係ありません。 Tudo posso em Jesus. イエス様に通したらどんなことでもできます。 Significa que eu posso enfrentar qualquer provação. その意味は私はどんな苦しみでも乗り越えることができ、イエス様と共でしたら乗り越えることができますという意味です。 Porque a minha força e o meu ânimo não vêm mais das circunstâncias. Porque 私のこの力、 Força e ânimo. この気持ちね、喜びの気持ちと力は私から来るのではないのです。 Essa força e esse ânimo não vem mais das bênçãos que eu estou recebendo, ou não. それは私がその祝福をいただいているかいただいていないかという関係はありません。 Essa força e esse ânimo vem unicamente de Deus. どうしてかというと、この力とこの気持ちは神様からいただくものです。 Por isso, Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. そういうことでパウロ先生は何事でもすることができるっておっしゃる。 Então eu me pergunto, irmãos, será que nós, crentes, temos esse entendimento quando usamos essa frase? それで私たちがこの御言葉を使うとき、その深い意味を知っていますでしょうかしら。 E tendo esse entendimento, será que nós continuaremos a usar? もし私がその御言葉をよく分かったとき、続けてこの御言葉を使うことができるでしょうかしら。 Imaginem a seguinte situação. また変わった場合があります。 Seja você quem for, e tenha você o que tiver, se amanhã você perder tudo, materialmente falando, mas também pode ser perder alguém, algum ente, alguma pessoa querida. Tudo posso naquele que me fortalece. 皆さん考えてみましょう。今の立場、いい立場にあり、また収入もいい収入をいただいています。もしかしたらそれを失って、また誰か本当に家族の愛している人が亡くなったりして、いろいろな困難が出会ったとき、そういう言葉を使うことができますでしょうかしら。 É disso que Paulo está falando. そのことをパウロ先生がおっしゃってくださってるんです。 Muitas vezes eu vejo crentes bradando esse versículo para todo lado. 私は何回も信者の方で、クリスチャンの方で、この御言葉を告白していることを聞いています。 Mas basta surgir uma dificuldadezinha. 何か突然思わしくないことが起こったら、 E esses crentes começam já a questionar a Deus. そしたらもうその方たちは信仰がちょっと緩んで神様のことに対して考え方がまた変わります。 O ânimo desses crentes é do mesmo tamanho das bênçãos que ele recebe de Deus. その方たちの気持ちの動き方は神様からいただく祝福の大きさです。その祝福によってその人たちの心は変わるのです。 E Deus, irmãos, é muito claro na sua palavra quando diz que as provações são necessárias. それで御言葉にはいろいろな神様の私たちを試練に遭う時には神様が私たちのために必要なのですっておっしゃっています。 A palavra é muito clara quando diz que são as provações que produzem crentes firmes.
いろいろな試練にあってクリスチャンは強められるのです。 São as provações que produzem uma fé inabalável. 試練をとって本当に信仰が強められます。揺るがない信仰です。 Não as bênçãos. 祝福でなしです。 As bênçãos são muito boas. 祝福はとっても良いことです。 Deus quer abençoar a sua vida. 神様は私たちを祝福したいのです。 Deus, como Pai amoroso, tem prazer em abençoar a sua vida. イエス様は本当に愛の方で私たちを本当に祝福されることが嬉しいのです。 Mas assim como nós, pais humanos, fazemos com os nossos filhos muitas vezes precisamos cortar as bênçãos e disciplinar os nossos filhos. 私たち親としてよく子供を教育するとき、祝福だけでなくやっぱり、悪いところは直して教えなくちゃいけないのです。 E tenha certeza de uma coisa, e eu creio que talvez você já saiba disso. Um filho que ama verdadeiramente o pai, eu disse verdadeiramente o pai, não é aquele filho que recebe presentes o tempo todo. 私が言うことは本当に、よく育った子供はいつも親からプレゼントもらって甘やかされた子でないのです。 Se você conhece um crente forte, se você conhece um crente daqueles que não se desviam nem para a direita e nem para a esquerda, você pode ter certeza, esse crente já passou por muitas provações na sua vida. クリスチャンの方で本当に信仰がどんな場合でもしっかりして右にも左にも曲がらない方は大抵その方いろいろな試練を通った方です。 E isso não é coincidência. それは偶然なことでないのです。 Porque foram exatamente essas provações que produziram a fé inabalável. その試練を通ったことによってその信仰が強められたのです。 Agora, aqueles crentes que vivem questionando a Deus, que não aceitam as provações, que não aceitam as dificuldades, esses têm a sua fé como se fosse montanha-russa. クリスチャンでも何事が起こったらすぐ神様に質問して、信仰が緩んだりいつも同じ気持ちでない方はそんな信仰はいつも、たまには高く喜んでいます。またたまには落ちぶれてしまいます。そのまっすぐしたしっかりした信仰はできません。 A fé, eu chamo de fé montanha-russa, né? 本当にご存知ね、そういう信仰だと言います。 Ao mesmo tempo em que eu estou lá em cima, é aquele crente que num domingo está glorificando a Deus e levantando as mãos dizendo glória a Deus. Mas na segunda-feira vem uma dificuldade, aí ele está lá embaixo, questionando, reclamando, depressão, tristeza, porque não aceita. 日曜日に教会に来て礼拝の時本当に喜んで賛美して、神様の皆を褒めたたえます。でも月曜日に何か出来事があったらもう落ちぶれて、神様に不満な気持ちを文句言うのです。不足言うのです。 Mas de repente vem uma bênção de Deus de novo, aí ele está lá em cima outra vez. また何か嬉しいこと、祝福があったらまた喜んでいます。 Essa é a fé montanha-russa. それがポルトガル語でモンタニャルサの信仰だって言います。ある場合は山の上、ある場合は谷におる信仰です。 São crentes que dão ouvidos a todo tipo de doutrina que aparece. そういう方はいろいろな教えを耳を傾ける方です。 E muitas vezes doutrinas que dizem que se você é filho de Deus, então você tem que ser abençoado. こういう教えもあります。あなたが神の子でしたら祝福を受けなくちゃいけません。 São doutrinas que dizem que Deus tem a obrigação de abençoar a sua vida. 神様はその祝福を与える義務がある。
っていう方があります。 São crentes que vivem correndo atrás da bênção. その祝福のばっかり求めるクリスチャンがあります。 Das curas, 病気の癒し、 dos milagres, 奇跡。 muito parecidos com aquela multidão que vivia atrás de Jesus. イエス様の後をついていく人たち、民のような方です。 Atrás das grandes coisas. 大きい奇跡だとか祝福のためにイエス様の後ろをついていった人たちです。 Mas quando Jesus se sentava e pregava a palavra, não ouviam. でも、イエス様が本当に御言葉を必要な言葉を取り継いだ時には多くの方は聞かなかったのです。 Porque só queriam ver a bênção. どうしてかというと本当に、恵みだけいただきたかったのです。 Não queriam ouvir a palavra. 神様の御言葉は聞きたくなかったのです。 Então são crentes que além de o tempo todo correr atrás da bênção, vivem dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. そういう方たちはいつも恵みか祝福を求めるためにこの御言葉を使うのです。今の13節、何事でもすることができるというこの御言葉を使うのです。 Batem no peito e dizem, tudo posso naquele que me fortalece. 胸を叩いてこの御言葉を言います。 Mas quando chegam as provações, desistem fácil. でも何か試練が悲しいことがもうすぐこの御言葉と離れてしまいます。 Irmãos, que tudo posso naquele que me fortalece seja um dos seus versículos prediletos mesmo. どうかこの御言葉、13節の御言葉が本当に皆さんに大切な御言葉として心に留めてください。 Mas que você use esse versículo corretamente, でも正しい使い方をしてください。 com o entendimento correto. 本当に、よく分かった知識で。 Ou seja, que quando você disser, falar esse versículo, você queira dizer, aconteça o que acontecer, venha o que vier, perca eu o que perder, nada vai me afastar de Jesus. もしかこの御言葉を告白するときには、こういう気持ちでどんな場合、どんな苦しみ、どんな貧乏な時でも、本当にいろいろな災難が来ても、私はこの御言葉を信じます。 Nada vai desanimar você na sua busca por Deus. 本当に神様から離れない気持ちでこの御言葉を私たちが告白します。どんなことがあっても神様が離れませんという意味です。 De forma que você vai poder dizer com certeza que o seu amor por Jesus é um amor incondicional. そしてその御言葉を本当に自分のが実現した時には、私は本当に神様、イエス様の愛は本当にそのいろいろな事情のための愛で本当に信じたイエス様の愛を信じますという意味です。変わりません。絶対変わりません。 Romanos capítulo 8 diz, né? Nada vai me separar do amor de Deus. ロマンの8章にどんな場合も私は神様の愛から離れませんという御言葉があります。 Que quando você disser tudo posso naquele que me fortalece, você esteja dizendo exatamente isso. Nada vai me separar do amor de Deus. この13節の御言葉を言うときには、このローマ書の8節の御言葉です。どんな場合でも私はイエス様から離れませんという意味です。 Se Ele está me fortalecendo, eu vou poder todas as coisas. イエス様が本当に私を強めてくださって力を与えてくださるんでしたら、本当に何でもできますって神様から絶対離れない約束です。 Em nome de Jesus. イエス様の名前で Vamos orar, irmãos. お願いしましょう。 Santo e amado Deus, perdoa-nos, Pai. Porque muitas vezes usamos a Tua palavra
forma tão leviana, como se fosse um manual de regras, como se fosse um manual de belas frases. Deus, perdoa-nos e ensina-nos, Pai, a viver uma vida coerente com essa palavra. Que nos apliquemos a entender o que realmente o Senhor quis dizer. Ó Deus, que não saiamos por aí proferindo versículos como se fossem ditados populares, mas que a palavra venha como espada sobre a nossa vida, Senhor, discernindo todas as coisas da nossa vida. Que ela tenha poder efetivo sobre nós. E que isso acontecendo em nós, nós possamos ser instrumentos do Senhor, para também atuar sobre a vida das pessoas que estão à nossa volta. Que sejamos crentes que influenciam o meio em que vivemos, que abençoam o meio em que vivemos. Que sejamos crentes, Deus, que fazem diferença onde quer que a gente esteja. Trabalho, escola, faculdade, em casa, Senhor, na rua, na fila do banco, na fila do supermercado, ao volante do carro. Deus, que façamos diferença, porque a Tua palavra está agindo sobre nós. E assim, Senhor, seja qual for a realidade que cada um aqui está vivendo, possamos dizer com convicção, com entendimento e com coragem: tudo posso naquele que me fortalece. Obrigado, Deus, porque é o Senhor que nos fortalece. E no Senhor, em Teu nome, verdadeiramente vamos vencer todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.